Na lição deste trimestre estaremos estudando sobre a linguagem bíblica para os dias atuais de combate a narrativas e patrulhamento ideológico. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Na aurora do tempo, quando o mundo ainda era jovem e os suspiros do Éden pairavam no ar, o primeiro homem, Adão, ergueu a tocha do pecado e a lançou sobre toda a humanidade. O eco desse ato transgressivo ressoaria através das eras como uma sombra persistente que obscurecia a pureza original. O pecado, como uma serpente venenosa, enroscou-se nos corações dos descendentes de Adão, lançando a humanidade em trevas espirituais. Mas em meio à escuridão, uma luz divina surgiu. Uma mensagem ecoou pelos séculos, proclamada pelos profetas, pregadores e, por fim, pelo próprio Filho de Deus. Era a mensagem do reino de Deus, um chamado à transformação e ao arrependimento. As palavras de Jesus, aquele que traria a redenção, ecoaram como um clarão de esperança no horizonte escuro. Arrependei-vos, ele clamou, pois o reino dos céus está próximo. Os filhos desse reino, escolhidos e redimidos pelo sacrifício de Cristo, foram chamados a ser luz em meio às trevas do mundo. Eles deveriam refletir os valores cristãos no tecido de suas vidas cotidianas. Como estrelas brilhando na noite, eles deviam demonstrar amor, compaixão, justiça e perdão, espalhando os vestígios do reino onde quer que fossem. A expiação de Cristo, o Cordeiro de Deus, foi o ato definitivo de libertação. Seu sangue derramado rompeu as correntes do pecado e a maldição que havia aprisionado a humanidade desde os dias de Adão. Como a aurora que vence a escuridão, a redenção de Cristo trouxe a promessa de perdão e reconciliação com o Pai. A remissão dos pecados não foi apenas para a salvação individual, mas também para o louvor e glória de Deus. Cada vida transformada, cada alma resgatada era uma nota de alegria nos cânticos celestiais, uma vitória na batalha contra as forças das trevas. No entanto, aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho permanecem sob a sombra da maldição. São como criaturas noturnas que preferem a escuridão à luz. Suas escolhas os mantêm distantes da graça redentora e eles vivem na prisão de sua própria desobediência. Assim, a história da humanidade é uma dança eterna entre o pecado que entrou no mundo por Adão e a salvação que veio através da pessoa de Cristo. É a luta entre a maldição da lei e a liberdade da expiação. É a jornada dos filhos do reino, chamados a viver os valores do céu na terra. Em meio aos sopros do tempo e às páginas das Escrituras, vislumbramos a promessa de um reino que transcende nossa compreensão humana. Um reino que em sua essência é espiritual, mas que um dia se manifestará de forma tangível e gloriosa. As palavras do Mestre ressoam como um eco eterno: o reino de Deus está entre vós. Esta lição, que encerra um trimestre de profundo estudo e reflexão, nos leva a contemplar a implantação do reino de Deus no tecido da humanidade e a considerar o contraste marcante entre aqueles que vivem sob a sua égide e aqueles que estão mergulhados nos valores efêmeros do mundo. A maravilha desse reino transcende a compreensão humana. É uma realidade que transcende o espaço e o tempo, e sua presença entre nós na sutil influência que exerce sobre os corações que o buscam. É um reino que desafia as estruturas terrenas, quebra as correntes do egoísmo e ilumina as mentes obscurecidas. Aqueles que escolhem viver sobre a bandeira desse reino são como estrangeiros em uma terra estranha. Suas vidas são marcadas por uma visão mais elevada, por valores que se elevam acima das convenções mundanas. Eles são chamados a viver como embaixadores do reino, a serem luz e sal na terra, refletindo a glória do soberano invisível. No entanto, não estamos isentos de desafios e lutas. Vivemos em um mundo cheio de adversidades e tentações, onde o brilho do reino é muitas vezes obscurecido pelas sombras do pecado. Mas, mesmo em meio a essas tribulações, o reino de Deus continua a agir no mundo por meio da igreja. A igreja, como o corpo de Cristo, é a manifestação visível do reino de Deus na terra. Somos chamados a ser sal e luz, a sermos agentes de transformação espiritual e moral. Nosso trabalho, nosso testemunho, nossas ações, nossa compaixão e nosso amor são a expressão visível desse reino, que transcende nossa realidade eterna. À medida que contemplamos o encerramento desse trimestre de estudo, somos lembrados de que, embora enfrentemos desafios e incertezas, o reino de Deus permanece inabalável. Sua influência transcende as eras e sua promessa de redenção e restauração continua a brilhar como um farol em nossa jornada espiritual. Número 1. O reino de Deus no mundo. No grande palco da história, onde a eternidade se entrelaça com o efêmero, a encarnação de Cristo emerge como um momento divinamente orquestrado, que resplandece com a promessa cumprida. As Escrituras, ricas em profecias, convergem em um ponto crucial na história humana: o nascimento de Jesus. Mateus, em sua narrativa, proclama o cumprimento das antigas profecias, estabelecendo uma ligação entre o divino e o humano, entre o transcendental e o terreno. Nas palavras do profeta Isaías, ecoa o anúncio de um Emanuel, Deus conosco, a concepção virginal, a intervenção do Espírito Santo, a afirmação de que Jesus é o Filho do Altíssimo. Todos esses elementos se entrelaçam em um mistério divino que transcende nossa compreensão. O Verbo eterno se fez carne, habitando entre nós, trazendo a promessa da redenção, a esperança da humanidade. Essa encarnação, entretanto, não
não foi um mero ato de teatro celestial. Foi um indício de uma missão divina que lançaria raízes nas profundezas da condição humana. Cristo, Filho de Deus, feito homem, assumiu nossa natureza frágil e infinita para realizar um ato de amor sem igual, a expiação dos nossos pecados. Nesse contexto, a mensagem do reino de Deus brotou nos lábios de Jesus como uma brisa fresca em meio à aridez da religiosidade. Sua voz ecoou no deserto, proclamando um chamado profundo e transformador. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O termo grego arrependei-vos é metanoia, que abrange a mudança de mente, o abandono do pecado e o retorno a Deus. Ressoou como um convite à transformação espiritual e moral. A ética e a moral do reino, como delineadas no Sermão do Monte, são como raios de luz que penetram as trevas do coração humano. Esses valores, que incluem o controle da ira, a pureza sexual, a fidelidade conjugal, a honestidade no falar e o perdão, não são meramente um conjunto de regras, mas um chamado para uma vida de perfeição em Cristo. A igreja, como guardiã desses valores, é chamada a proclamar a mensagem do reino a todo mundo. É nossa missão ser sal e luz, refletindo os valores do reino em nossa vida cotidiana. Assim, o reino de Deus se manifesta não apenas em palavras, mas em ações, em vidas transformadas, em corações que batem em harmonia com a vontade divina. Nesse grande drama da história, somos chamados a desempenhar nosso papel como embaixadores do reino, mostrando ao mundo a realidade do reino de Deus, que está entre nós. É uma jornada que exige fé, arrependimento e busca constante pelos valores do reino. À medida que priorizamos o reino de Deus e a sua justiça, somos chamados a viver vidas que refletem a beleza e a santidade do nosso rei. Assim, a encarnação de Cristo, a mensagem do reino e seus valores se entrelaçam em uma narrativa celestial que continua a se desenrolar na história da humanidade. E como parte dessa narrativa, somos desafiados a viver de acordo com os princípios do reino, a sermos luzes que brilham em um mundo que anseia pela verdade e pelo amor de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Número 2. As bênçãos de uma vida no reino. Nas profundezas do reino de Deus, encontramos tesouros que transcendem todas as riquezas deste mundo. Tesouros que brilham com a luz da eternidade. Entre esses tesouros, a remissão dos pecados resplandece como a joia mais preciosa, uma pérola de inestimável valor. Nossos corações, antes escravizados pela lei e aprisionados pelos rudimentos deste mundo, agora encontram liberdade e redenção em Cristo. Paulo, com a sua pena inspirada, descreve essa transformação divina que nos elevou de meros meninos espirituais a filhos adotivos de Deus. Antes éramos limitados por uma percepção espiritual restrita, vivendo sob o jugo de uma legalidade que sufocava a graça, mas no tempo perfeito de Deus, Ele enviou seu Filho, nascido de mulher e sob a lei, para realizar um ato de amor inigualável, a remissão da humanidade da escravidão do pecado. A morte expiatória de Cristo, sua paixão e sacrifício, rasgaram o véu que nos separava da presença de Deus. Através de seu sangue derramado, fomos libertados da maldição da lei e da potestade das trevas. Agora, como pecadores redimidos e perdoados, somos elevados à sublime posição de filhos adotivos de Deus. Essa adoção não é uma formalidade legal, mas uma transformação profunda de nossa identidade espiritual. Nossa antiga imagem, manchada pelo pecado, foi substituída por uma nova imagem, à semelhança de Cristo. Recebemos um novo nome e somos chamados a refletir a glória de nosso Pai Celestial. Somos herdeiros da promessa feita a Abraão e participantes da promessa da vida eterna. Essa herança celestial é um presente gracioso, um tesouro eterno que compartilhamos com Cristo. No entanto, todas essas bênçãos têm um propósito divino claro: louvar e glorificar a Deus. A igreja, como um campo onde se manifesta o reino de Deus neste mundo, é chamada a viver em adoração constante. Toda glória, honra e louvor são exclusivamente tributados a Deus através da obra redentora de Cristo. Nesse reino de graça e redenção, somos convidados a buscar constantemente os propósitos de Deus e a viver uma vida que o agrade. Devemos ter uma fome e sede espirituais profunda pela presença de Deus em nossas vidas e em nossa comunidade cristã. A busca pelo reino requer coragem, determinação e uma busca constante pelo conhecimento de Cristo e sua palavra. As bênçãos do reino não são reservadas para os apáticos espirituais, são para aqueles que, como José, Natã, Elias, Daniel, Pedro, Paulo, Débora, Ruth, Esther, Maria, Ana e Lídia, buscam intensamente o reino de Deus, resistindo às tentações e influências do mal. O reino é para os que têm fome e sede de justiça, os que perseveram na oração e na busca da palavra de Deus, os que se mantêm firmes em meio a uma sociedade corrompida. Assim, nas bênçãos do reino de Deus, encontramos não apenas a remissão dos pecados, a filiação e a herança, mas também a responsabilidade de vivermos para a glória de Deus, refletindo sua luz e amor em um mundo sedento da verdade e da graça de Deus, que nos adotou como filhos e nos fez herdeiros de seu reino eterno. Número 3. Os males de uma vida no mundo. Nas sombras do mundo encontramos corações aprisionados, almas inquietas e destinos em desespero. Entre os males que afligem uma vida distante do reino de Deus, a escuridão do pecado se destaca como uma corrente implacável, envolvendo aqueles que se submetem a seus grilhões. A Bíblia nos adverte de uma forma contundente que aquele que comete pecado é servo do pecado, como se estivesse acorrentado a um mestre tirânico. Essa escravidão não se limita a um jugo físico, mas afeta a própria essência do ser. O pecado obscurece a vida
espiritual, tornando o homem capaz de aceitar a palavra de Deus. Em sua arrogância, ele se recusa a reconhecer sua própria escravidão, caminhando pela estrada sombria da desonestidade, da injustiça e dos vícios. Essa é uma vida marcada pela miséria espiritual, uma existência sem paz de espírito que anseia por libertação. A segunda sombra que paira sobre aqueles que se afastam do reino é a condição de filhos da ira e a ameaça de condenação eterna. As Escrituras nos alertam que aqueles que estão subjugados pelos desejos e pensamentos da carne são por natureza filhos da ira. Essa é a inclinação inerente ao homem não regenerado e a propensão para satisfazer as paixões da carne e praticar o mal. A ira de Deus recai sobre aqueles que persistem nas inclinações carnais, na impureza, na avareza e na idolatria. O pecado em sua rebelião leva a uma condição inevitável. Aqueles que se recusam a crer no nome do unigênito Filho de Deus enfrentam um destino sombrio. A incredulidade é o clímax da rebeldia, uma recusa obstinada à salvação oferecida por meio de Cristo. No entanto, há uma nota de esperança, um lampejo de luz nas trevas. Somos chamados a perseverar até o fim, a manter a fé viva e a buscar a salvação em Cristo, pois mesmo no meio das sombras, a graça de Deus brilha como uma estrela, oferecendo redenção e libertação da escravidão do pecado, da ira e da condenação eterna. Assim, nas profundezas dos males que assolam uma vida no mundo, encontramos o apelo à redenção, à transformação e à esperança. É uma chamada para voltar ao reino de Deus, onde a escravidão do pecado é quebrada e a ira é substituída pela graça e a condenação eterna é vencida pela salvação em Cristo. Conclusão. No âmago da nossa jornada, encontramos a compreensão fundamental de que o reino de Deus é mais do que meras estruturas terrenas ou sistemas políticos. Foi um conceito que desafiou as expectativas e os anseios de muitos, especialmente dos judeus que aguardavam um reino literal para libertá-los de suas opressões terrenas. Cristo, mestre das parábolas e da verdade profunda, trouxe uma correção crucial a essa visão limitada. Ele declarou com autoridade que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Em outras palavras, o reino não seria uma mera transformação das circunstâncias terrenas, mas uma revolução espiritual, uma transformação dos corações e mentes. No entanto, isso não nega a promessa de um reino literal que ainda será implantado, mas aponta para um entendimento mais profundo e abrangente do que esse reino representa. Cristo veio não apenas para libertar o homem das amarras políticas e sociais, mas principalmente para resgatá-lo do pecado, da escuridão que habita em seu próprio coração. Essa redenção exige um ato de profundo significado, o arrependimento e a fé no sacrifício da cruz. Somente através do arrependimento, da mudança de mente, do coração e da fé na obra expiatória de Cristo, o homem pode encontrar a verdadeira liberdade espiritual. No entanto, há um lado sombrio nessa história, um aviso solene. Aqueles que recusam abraçar a ética e a moral do reino, que persistem em viver uma vida dominada pelo pecado e pela rebeldia, enfrentam a condenação à morte eterna. Essa é uma realidade dolorosa, mas é a sequência inevitável da escolha da rebelião em relação ao Deus de amor e graça. Portanto, a responsabilidade recai sobre a igreja, a comunidade dos crentes, que tem a missão